20 e 22. Quem achou aí, diga amém. Posso ler? Se precisar de ajuda, é só pedir que os irmãos te ajudem e também está ali na tela, pode acompanhar por ali, tá? O que ele diz aí? Então o profeta chegou-se a quem? Ao rei de Israel. E o que ele disse? Vai, esforça-te e atenta, e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Então presta atenção, foi a mensagem da semana passada. O que aconteceu aqui, pastor? A Bíblia diz que o povo de Israel tinha tido uma vitória, e foi uma vitória muito grande, irmão. A Bíblia fala que veio esse rei da Síria, o nome dele era Ben-Hadad. Esse rei da Síria não veio sozinho. A Bíblia diz que ele veio com 32 reis. Eu acho que eu até falei aqui alguma coisa que eu devo até ter jogado para baixo, mas foram 32 reis que se juntaram para vir contra Israel. Você imagina, 32 reis eram 32 nações contra uma nação, era para ser um massacre do povo de Israel. Tanto que o Ben-Hadad, o rei da Síria, quando ele vai ameaçar o rei de Israel, ele diz: vou falar uma coisa para você, o povo que vem comigo é tanto que o pó de Samaria não vai dar para encher a mão de tanta gente que tem comigo. Ele fala desse jeito. Ou seja, deu para entender, né? Tem tanta gente comigo que se cada um pegar um punhadinho de terra em Samaria, Samaria não tem terra suficiente para encher a mão de tanta gente que tem comigo. Era muita gente, irmãos. É muita gente mesmo. 32 reis se levantam contra o rei de Israel. E ele vira, ele fala assim, manda o mensageiro, diz para o rei da Síria assim: olha, não se gabe quem se cinge como quem se descinge. Era um ditado deles da época. Significa o quê? Quem está colocando a armadura não pode falar como quem já está tirando. Ou seja, você está contando vitória antes da hora. Vem o profeta, dá a direção do profeta é tremenda. Ele pergunta o que tinha que fazer, o profeta diz: olha, vai os moços dos príncipes. Não era nem para ir o povo todo. Deus deu a ordem para que se levantasse os jovens. Olha que coisa bonita. Aquela guerra foi vencida pelos jovens, pelos moços dos príncipes. Mas por que eles venceram? A Bíblia diz que se levantou os moços dos príncipes, foram contra Ben-Hadad, e o Ben-Hadad e os 32 reis estavam, bebendo e se embriagando. Sabe por que Deus conseguiu? Aliás, Deus é Deus do impossível, mas a maneira que Deus usou para dar a vitória, Deus usou os moços, os jovens que venceram o povo da Síria, porque o povo da Síria é um povo que gostava de se embriagar. Quando eles chegaram, estavam todo bêbados, a vitória foi fácil. Então cuidado, você que gosta aí, viu esse negócio de bebida, isso aí nunca ajudou ninguém. Aliás, os moços, eles vão ser muito mais úteis, os jovens, se não se envolver com nada disso aí. Eles vão ser instrumento na mão de Deus, amém? Vão vencer batalha se não for envolvido aí com bebida, com cigarro, com nada disso. Diga glória a Deus. Jovens são uma bênção quando eles estão dedicados à obra de Deus. E a vitória foi tão grande que a Bíblia fala assim, que o povo de Israel fez um estrago na Síria. Só que eles estavam lá já comemorando a vitória, glória a Deus, Deus deu uma grande vitória, fizemos um estrago no povo da Síria, quando esse profeta vem com esse aviso. Escuta, ó rei de Israel, presta atenção, você venceu, foi uma grande vitória, mas vai, se esforça, tenta e olha o que você deve fazer, porque daqui a 1 ano ele vai voltar. E eu contei para você aqui o segredo de todo vitorioso, vamos ver se você lembra, qual que é o segredo de todo vitorioso? Ele sempre sabe que sempre haverá outro ataque. O verdadeiro vitorioso, ele tem esse segredo. Aquele que quer se manter nessa posição de vitória, ele tem que saber, ele tem que ter essa consciência que sempre haverá outro ataque. É assim que o diabo trabalha. Não é viver com medo, eu vou te mostrar hoje que aquele que busca Deus tem paz, ele recebe a paz, mas é ter essa vigilância, é permanecer. Eu vou mudar aqui um pouquinho a tradução, põe para mim a Bíblia NVI, e aí a gente vai voltar a estudar isso aqui, tem muito mais de Deus para falar para você. Esse mesmo versículo 22 na Bíblia NVI, eu quero que você leia aqui comigo, olha como fala ali, Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse, lê você essa primeira frase aí, fortaleça o quê? A sua posição. Então a estratégia que o homem de Deus deu para o rei, eu gostei dessa tradução que ela fala assim, fortaleça a sua posição.
e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. O rei de Israel, olha, você está festejando, a vitória foi bonita, só que eu vou te dar uma dica, fortalece a sua posição, porque ele vai atacar de novo. Vamos ver a respeito disso aqui hoje. Todo vitorioso, ele tem que fortalecer a sua posição. Uma vez alguém falou assim para mim, que eu guardei essa frase, que o negócio não é só você chegar numa posição, é você permanecer, você se manter. Tem muita gente, irmão, que chega numa posição, mas quando ele chega nessa posição, a euforia da vitória, a euforia da alegria, faz ele esquecer que aquilo que o fez chegar até ali, ele precisa continuar para ele permanecer naquela posição, senão ele vai durar pouco tempo nela. Tem gente que não dura muito tempo, a vitória não dura muito tempo, a comunhão com Deus não dura muito tempo, a paz não dura muito tempo, porque ela cai rápido, porque ela chega onde precisa chegar, mas não se mantém. E esse é o negócio. Nós não podemos ser aquelas pessoas que vivem de maneira inconstante. Uma hora está lá em cima, só que não dura muito tempo, daqui a pouco já está lá embaixo de novo. Está naquela comunhão com Deus e você talvez até diz, pastor, eu fico assim naquela comunhão com Deus, eu saio daqui da igreja, dura um dia, 2, depois olha eu lá embaixo de novo. Não, a sua paz, a sua comunhão com Deus, a sua alegria não pode ser inconstante. Você tem que fortalecer a sua posição. Não é só chegar, é permanecer onde você já chegou. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou te mostrar aqui, vai ficar mais claro. Olha o que diz lá em Mateus, capítulo 13, versículo 20. Vamos lá, rapidinho. Mateus 13, 20. Isso. Irmão, se você já chegou numa boa posição, você já alcançou aí a libertação, já alcançou a paz, já recebeu uma bênção de Deus, então glória a Deus, já é um grande passo. Mas melhor do que isso é você permanecer na posição que você chegou. Tem muita gente que chega, irmão, mas também tem muita gente que não permanece. Veja quantas gente você já deve ter visto passando do seu lado, passando pela igreja, que já sentou aí do seu lado, que veio para a igreja e veio assim, recebeu tantas bênçãos, foram grandes vitórias, mas não permaneceu. É o que está acontecendo hoje, as pessoas não estão conseguindo permanecer, as pessoas não estão conseguindo ficar firme aonde Deus as coloca. Então o mais importante, irmão, não é você chegar. O mais importante é você o quê? Permanecer. Diga glória a Deus. Olha o que Jesus ensina aí. Mateus capítulo 13, versículo 20. Rapidinho. Abra sua Bíblia lá. Mateus 13, 20. Jesus diz assim, ó. Porém o que foi semeado entre os pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe. Como? Com alegria. Então Jesus está falando ali da parábola do semeador. Aí eu resumi aqui. Ele vai falando que a semente cai aqui, cai acolá, e aí acontece isso, acontece aquilo. E aí Jesus fala assim que essa semente caiu entre os pedregais. Quando ela cai entre os pedregais, acontece uma coisa, ó. A Bíblia diz que esse que foi semeado entre os pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe. Então é aquela pessoa que recebe rápido. Essa aqui representa aquela pessoa que chega rápido, que alcança rápido, que recebe rápido aquilo que está buscando. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu já ouvi um ditado também que diz assim, ó, o que vem fácil, vai fácil. Será que isso é verdade? Eu digo para você, o problema não é vir fácil. Às vezes até acontece, certas vezes assim, da gente fazer uma oração hoje e amanhã já acontecer. Já aconteceu com você, sim ou não? Já vi gente falar assim, pastor, que coisa incrível, eu orei hoje, no outro dia a resposta chegou. Já aconteceu com você, sim ou não? Então eu digo, fique esperto. Esperto quando isso acontecer. É bom, é maravilhoso, não há problema nenhum acontecer isso. Qual que é o problema então, pastor? É que quando vem rápido, quando chega fácil, o problema não é que ter chegado fácil ou ter chegado rápido. O problema é que quem recebe rápido, geralmente não teve tempo para se preparar para receber aquilo. Ou, muitas das vezes, quando a pessoa recebe rápido, ela não dá o devido valor. Aí é que está, você tem que vigiar. Você tem que estar ligado, quando você chega
Quando você recebe, você alcança aquela posição que você queria. Porque o que eu falei não é chegar, é permanecer. Que a pessoa recebe, e recebe tão rápido, mas ela esquece de um detalhe. O que ela deveria fazer? O tempo que ela não usou para alcançar, o tempo que ela não usou para chegar, porque chegou bem antes do que ela esperava, ela deveria usar agora para se manter, para se fortalecer. Para, como diz aqui a tradução que a gente leu, fortalecer aquela posição. Porque, meu irmão, posição é uma coisa que precisa ser fortalecida. Se eu não fortalecer a minha posição, eu vou cair. A posição não se mantém sozinha, não. Você chegou, você tem que fortalecer ela todo dia. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que acontece com aquele que recebe logo, né? Logo a recebe com alegria. Olha o 21 agora. Mas não tem o quê? Raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Nós não podemos ser desse jeito. Irmãos, nós não podemos ser um povo de pouca duração. Nós não podemos ser aquele povo que não permanece, que só passa. Não, nós precisamos permanecer. Você tem que colocar no seu coração que você tem que ficar, se enraizar naquela posição que Deus lhe deu. Que você tem que alcançar, conquistar e permanecer. A Bíblia diz assim, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo te libertou. Porque tem gente que é livre, mas não fica firme naquela liberdade. Logo volta de novo a decair. Logo volta de novo a estaca zero. Vive aquela vida inconstante. Você não pode ser de pouca duração. Quando a gente chega na igreja, parece aquele cometa assim, chega assim, já na primeira semana já é abençoado, já é curado, no primeiro mês já é batizado, já se batiza, já recebe batismo com o Espírito Santo. Você olha, você fala, meu Deus, agora vai. Só que passa pouco tempo depois, quando você olha, a pessoa não está mais lá. Acontece isso com muita gente. Então o problema não é você receber rápido. Você tem que vigiar quando você recebe. Quando você alcança, você tem que permanecer, manter, fortalecer aquela posição. Quando chega rápido, aí você tem que vigiar mais ainda. Amém, Jesus? E se preparar. Jesus, eu alcancei, cheguei até aqui, glória a Deus por isso. O Senhor me deu essa bênção, essa posição, agora eu tenho que me manter. E aí é que vai, irmão. Aí é a dependência de Deus que não pode ser deixada. Porque chegar, muita gente chega. Quantas pessoas chegaram rápido. Mas olha, veja quantos permanecem. Não é muitos não, irmão. São muitos não. Se a gente parar para observar, muitos chegam. Mas observa quantos permanecem. Só você olhar ao seu redor. Tem gente aqui que já está bastante tempo na igreja. Lembra de quando você começou? Quanta gente que tinha do seu lado? Quanta gente começou com você? Eu falo de mim. Hoje eu estou aqui nessa posição, né? Deus me colocou pela misericórdia dele, de pregador, de pastor. Mas quantos começaram comigo? Quantos chegaram até antes de mim? Mas não permaneceram. Eu falo isso com tristeza. Porque não era essa a vontade de Deus. Não era o desejo de Deus. Mas esqueceu do pensamento vitorioso. Qual que é o pensamento vitorioso? Sempre haverá outro ataque. O pensamento vitorioso não é chegar. É o quê? Permanecer. Então, meu irmão, ainda que demore um pouco mais para chegar, não se afoba não. Como diz, acho que é o baiano, não se aveste não. É assim, né? Calma. Porque o negócio não é chegar. Às vezes você vai ver gente até chegando antes. Você vai ver gente até alcançando rápido. Mas do mesmo jeito que subiu, vai fazer o quê? Vai descer, porque não estava preparado. Então, às vezes, ainda que demore um pouco mais, meu irmão, fica tranquilo. O negócio não é chegar, o negócio é permanecer. Diga glória a Deus. Aí Jesus vai falar aqui, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Você não foi feito para ser de pouca duração. O que Deus te deu não é para ser de pouca duração, é para permanecer. Diga glória a Deus. E aí Jesus fala assim, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, o que acontece também? Logo, de novo logo se ofende. Lembra do versículo 20? Volta ao versículo 20, ele recebe com alegria, ouve a palavra e logo o quê? Logo recebe. De novo logo, volta lá no 21. Aí vem a angústia e perseguição por causa da palavra. O que acontece de novo? Logo se ofende. Diga assim, vem rápido
e vai rápido. É tudo logo. Então não é para ser assim. Deus quer que aquilo que Ele te deu, aquela posição que Ele está te dando, Deus quer que você permaneça, Deus quer que eu permaneça. Diga glória a Deus. Então fortaleça a sua posição. Olha o conselho do profeta ao rei de Israel. O rei, se recebeu uma vitória, Deus te deu a posição de vitorioso. O rei quer um conselho, fortalece essa posição. E aí aqui está. Por que as pessoas caem da posição que Deus deu a elas? Eu vou mostrar para você. Vamos lá rapidinho. 2 Crônicas capítulo 14, versículo 1. Vamos lá. 2 Crônicas capítulo 14, verso 1. Você vai abrir aí, os irmãos vão te ajudar. Enquanto isso, irmãos, eu vou só mostrar rapidinho, põe para mim ali na tela, Apocalipse 22, 11. Eu falo muito desse versículo. Eu gosto muito desse versículo aqui. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Isso. Você vai abrir em 2 Crônicas 14, 1, tá? Ele vai pôr para mim aqui, ó. Aí se você for rápido, quiser abrir em Apocalipse e depois voltar para Crônicas, pode fazer também, tá? Mas eu vou ler aqui direto na tela, aqui, Apocalipse 22, 11, para adiantar. Traz lá um papel, traz uma caneta. Esses domingos aqui Deus vai ensinar bastante a gente, amém, Jesus? Quer um conselho, não confia na sua mente, não. Às vezes você sai daqui, Deus fala algo tão tremendo no seu coração, eu falo para você, porque essa palavra não é só para você, não, é para mim. Para mim, como que eu recebo quando eu estou pregando aqui para você ou quando eu estou lá meditando? Então marca, às vezes você está lá na sua casa, meu Deus, aquilo que Deus falou comigo, o que era? Aí eu falei, nós estamos gravando os cultos, estamos fazendo de tudo para melhorar, mas de vez em quando falha. Tem vezes que eu falo para o irmão, e aí irmão, essa palavra, meu Deus, precisava escutar essa palavra, gravou irmão? Ele fala para mim, pastor, não gravou, deu problema. Porque tem coisa aqui que não é de mim, diante de Deus. Eu mesmo queria ouvir de novo, porque foi de Deus. Aí não grava, às vezes dá um problema, dá um defeito. Então não tem nada melhor que papel e caneta aí. Pega aí todo domingo, vai trazendo, vai marcando, vai anotando para você saber quais são os pensamentos, quais são os passos dos vitoriosos. Diga glória a Deus. Amém? Amém? Você quer ser vitorioso ou não? Quem quer ser vitorioso, diga glória a Deus. Então pronto, em nome de Jesus. Olha o que diz aí então. Lá na tela, Apocalipse 22, 11, eu já vou aí em 2 Crônicas, tá? Quem é injusto, faça o quê? Injustiça ainda. E quem é sujo, faça o quê? Suje-se ainda. Isso aqui, irmãos, é a falta do freio da carne. A carne, ela não tem freio. Eu estava falando aqui nos quarta de sexta, quem esteve aí conosco vai lembrar, né? Eu falei que nós precisamos aumentar o controle do espírito e diminuir o controle da carne. Lá em Gálatas 5, a Bíblia fala assim que a carne ela cobiça contra quem? O espírito. Quem estava aqui quando eu falei isso aqui, lembra disso aí? O que é cobiçar? Lembra? Cobiçar é desejar possuir, é desejar ter, né? É um ardente desejo de ter. Então escuta, olha para o pastor. Eu estou aqui no Espírito, é o Espírito quem conduz a minha vida, mas enquanto eu estiver nesse corpo de carne, ainda vai existir essa cobiça, essa luta, essa guerra. O dia que eu partir e deixar esse corpo de carne, aí não tem mais essa guerra, amém? Mas enquanto eu estou aqui nesse corpo, isso pode ser quem for, irmão, missionário, qualquer homem de Deus, por mais homem de Deus que você estiver nesse corpo, vai estar vivendo essa guerra, amém? E o que a carne quer? Ela quer de volta o que um dia foi dela. O que um dia ela controlou, o que um dia ela controlava. Então ela tem esse desejo de possuir. E o Espírito ele quer ainda controlar o que ainda ele não controla, talvez na minha vida ou na sua. Aquela área, talvez ele já controla uma grande parte, mas tem alguma área da sua vida ali que ainda você é carnal. Ali você não tem o controle do Espírito, pastor, ou seja qual for a área, isso aqui ainda tem essa dificuldade. O Espírito também deseja possuir. Então é uma guerra, é um querendo o que é do outro. Quem está entendendo, diga amém. E aí, irmão, você tem que enfraquecer a carne. Porque aquilo que eu falei, quem não jejua, quem não ora, e o jejum serve muito para isso, serve para enfraquecer a carne, a tenda do Espírito ela vai enfraquecendo. Lembra que eu falei da estaca frouxa?
A estaca frouxa, aquele que está sempre batendo no mesmo lugar, não muda, ele não melhora, ele não quer crescer. Vai chegar uma hora que a tenda do Espírito ela cai, aí a carne ela volta no controle. Aí, irmão, quando a carne volta no controle, ela está naquela cobiça, né? Querendo recuperar o controle que ela tinha. Quando ela volta, irmão, ela volta sem freio. Você pode reparar uma pessoa que volta a fazer o que fazia, volta para o mundo, a carne volta a controlar. Aí eu falei naquele dia assim, ó, sai da frente. Eu até falei, imagina um caminhão carregado, uma ladeira assim, ó, sem freio. Irmão, não para. A pessoa, quando a carne volta a controlar, ela quer beber, mas ela quer beber até morrer. É assim ou não é? Ela quer se drogar, mas quer se drogar até ter uma overdose. Ela está se prostituindo, mas a pessoa quer se prostituir assim, ela quer sair com um tanto de gente que ela puder. A carne fica sem freio. A Bíblia chama isso de concupiscência. É o desejo desenfreado. É isso aqui, ó. Quem é injusto, quer dizer, já se lançou, seja ou faça injustiça, a carne ela quer mergulhar, ela quer se lambuzar mesmo. A Bíblia diz, por isso que a Bíblia fala que o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então, irmão, você tem que estar aí, ó, mantendo a carne no lugar dela. Amém? Como diz o apóstolo Paulo, se esbofeteando, ele fazia isso. Quer se esbofeteando, ficava dando soco em si mesmo, né? Ele estava dizendo o quê? Que ali ele ficava massacrando a carne dele, porque ele sentia que a carne estava sempre querendo voltar ao controle da vida dele. E você viu, né? Quem leu, quem era o Saulo, né? Quem era o Saulo, viu quem era o Saulo, né? Então imagina, se voltasse o Saulo, o que o Saulo não faria, né? Então ele não queria que aquilo voltasse jamais. Então ele lutava contra aquilo, ele se esbofeteava para que pregando aos outros ele mesmo não fosse reprovado. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então lute contra isso. Agora quem está no Espírito, olha isso aqui, ó. Quem é justo, faça o quê? Justiça ainda. Então vamos lá, para você entender. Quem chegou numa posição, tem que fazer o que nós estamos falando hoje? Fortalecer essa posição. Não entendi, pastor. Vou tentar deixar mais claro para você. O que fez você chegar até onde você chegou? Um exemplo, eu estava falando com os obreiros aqui na reunião que a gente teve antes aqui do culto. Você se tornou obreiro, eu falei para ele, você se tornou obreiro por quê? O que fez te tornar obreiro? Ah, pastor, foi muita oração, eu fui buscando a Deus, foi crescendo no meu coração aquele amor pelas almas, pela obra, pelas coisas de Deus. Aí você chegou nessa posição. Eu falei, olha, não deixe então de fazer aquilo que te trouxe nessa posição, para que você continue nessa posição. Deu para entender? Vou ser mais claro. Como é que você chegou onde você chegou? Você está liberto hoje, você está curado hoje, você está livre do pecado hoje. Como? Pastor, foi muita oração. Eu orei muito para chegar a essa liberdade. Então pronto, agora você tem que continuar fazendo o que então? Você chegou na posição como? Orando. E agora que você já chegou, para você se manter nela, o que você tem que continuar fazendo? Entendeu o que é fortalecer a sua posição? Por isso tem muita gente que cai. Porque ela deixa de fazer aquilo que foi justamente o que fez chegar lá até onde ela chegou. Pastor, foi com muita oração que eu cheguei. Só que aí a pessoa chega e faz o quê? E para de orar. Ah, pastor, foi com muita obediência. Olha, foi obedecendo a Deus que eu cheguei onde eu cheguei. Então você tem que continuar fazendo o quê? Não, obedecer ainda mais. Não só para você ficar, não só para você alcançar, mas para você se manter na posição que você chegou. Diga glória a Deus. Pastor, cheguei onde eu cheguei sendo fiel a Deus, meu dízimo, a minha oferta. Então tá, se você chegou numa boa posição, você tem que continuar fazendo o quê? Sendo fiel a Deus, mais ainda no seu dízimo, na sua oferta. Tem muita gente que quando chega faz o quê? Para. Aí ela para. Por isso que cai. Por isso que é de pouca o quê? Duração. Então, quer um segredo vitorioso? Cada domingo aqui nós estamos aprendendo isso, irmão. Fortalece a sua posição. O que significa isso? Continue fazendo o que você fez para chegar até lá quando você chegar. Depois que você chegar, não deixe de fazer o que fez você chegar até lá. Eu sei o que fez eu chegar até aqui, irmão. E eu só vou permanecer aqui se eu continuar, ou melhor ainda, se eu melhorar o que eu já vinha fazendo. Quem está entendendo, diga amém. Então quem é santo faz o quê? Seja santo ainda lá. Ó. Quem é santo, seja santificado ainda. Você já chegou a ser santo? Então não para de fazer o que fez você se tornar santo. Continua. Diga glória a Deus.
Fala para o irmão do seu lado, para ele não esquecer, fala assim, ó, fortalece a sua posição. Você tem que continuar fazendo o que fez você chegar até onde você chegou. Esse é o segredo. Aí as pessoas quando chegam, o que elas fazem? Param. Pastor, foi muita luta, eu vinha na igreja, eu de vez em quando escuto história assim, eu vinha na igreja todo dia, pastor, pro meu casamento, tá do jeito que tá hoje, pastor, eu fazia campanha disso, daquilo, eu vinha na igreja na quarta, eu vinha na igreja na sexta, no domingo, aí alcançou, aí chegou, aí o que a pessoa faz? Aí pastor, pastor, então, aí eu cheguei, aí sim, graças a Deus, aí o que acontece? Aí daqui a pouco o casamento decai de novo. Aí daqui a pouco a vida financeira decai de novo, aí daqui a pouco a pessoa volta a cair de novo. Mas por quê? Porque se o que fez ela chegar onde ela chegou foi a oração, foi a obediência, foi a fidelidade, foi o compromisso, então se ela chegou, ela não pode o quê? Parar, porque o negócio não é chegar, o negócio é o quê? Permanecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos ver o exemplo aqui do rei Asa, 2 Crônicas 14. Em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 1. Esse rei aqui é um exemplo para nós. Quem achou, diga amém. E diz assim, ó, e Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar, e nos seus dias esteve a terra em paz. Durante quanto tempo, igreja? 10 anos, olha. Coisa. Como que alguém consegue 10 anos de completa paz, do jeito que eram as coisas na época, isso aqui era muito difícil, você não tem ideia, ficar 10 anos em paz. Eu vou mostrar para você, olha o versículo 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos de quem? Do Senhor seu Deus. Esse é o segredo, irmão. Quando você faz o que é bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, Deus vai lhe dar paz. Diga assim, ó, a paz é resultado de fazer o que é bom e reto aos olhos do Senhor. Amém? Olha lá, versículo 3. Porque tirou os altares dos deuses estranhos. Você tem que ver, meu irmão, se tem alguma coisa que não é de Deus na sua vida. Se é um Deus estranho, que não é reconhecido e aprovado pela palavra de Deus. O que mais que ele fez? E os altos, e quebrou as estátuas, e cortou o quê? Então você tem que fazer essas coisas aqui, ó. Você tem que tirar, quebrar e cortar. Amém? Fala comigo assim, ó. Tirar, quebrar e cortar. Então muitas vezes para você agradar a Deus, não é só fazer, mas é também deixar de fazer. Eu acho que às vezes a maioria dos casos não é nem fazer. Tem muita gente que está precisando deixar de fazer, está precisando tirar, está precisando quebrar, está precisando cortar. Amém? Para poder fazer o que agrada a Deus. E ele viu que ele tinha que ir e fazer isso, era tirar, era quebrar, era cortar. Às vezes é amizade, às vezes é costume, às vezes é quebrar aliança, às vezes é tirar o que não agrada a Deus, às vezes é cortar certas costumes, certas amizades, enfim, seja o que for. Veja, se tem alguma coisa que tem que ser tirada, quebrada, cortada, tem que fazer. Olha o que diz o versículo 4, né? E mandou a Judá que buscassem a quem? Ao Senhor Deus de seus pais. E o que mais? E que observassem a lei e o mandamento. E olha que coisa tremenda. Então ele não quis só para ele. Ele sendo rei, ele chegou para o povo, que era Judá, e falou, negócio é o seguinte, vocês também têm que buscar Deus. Vocês também, a partir de agora, vão observar a palavra. Eu quero que vocês busquem o Senhor Deus de seus pais e observem a lei e o mandamento. Diga glória a Deus. Então não é só para você. Você quer paz na sua casa, você tem que juntar a tua família. Você tem que dentro da sua casa também falar isso. Não é eu só não. Eu quero ver vocês também buscando a Deus. Amém, Jesus? É claro que com todo amor, com toda sabedoria, porque não é por força nem por violência, mas é passar o que está no seu coração. Tem gente que está indo embora, está crescendo espiritualmente, a família está ficando para trás, ele não está nem aí. Não, você tem que pegar no pé, você não foi na igreja por quê? Ô fulano, você está orando? Você está buscando a Deus? Você está servindo a Deus? É nossa responsabilidade. Amém? A minha esposa tem dia que ela até vira para mim assim, ó, de vez em quando, a gente vai saindo de carro aqui da igreja, tem hora que parece que ela já até adivinha. Eu viro para ela e falo assim, o que você entendeu da palavra de hoje? Mas é batata. Aí de vez em quando ela está tão acostumada que a gente sai assim, ó, antes de eu falar, ela fala, deixa eu te falar o que Deus falou com a palavra. Eu
pego no pé, eu sou chato nessa parte. Porque o que Deus falou comigo, eu quero saber o que Deus falou com ela, se a gente está entendendo, se está entrando no coração dela. E você tem que fazer o mesmo. Tem que falar para o seu filho, vem com você na igreja, o teu marido vem com você na igreja, chega em casa e fala para ele, escuta, vem cá. O que você entendeu do que o pastor pregou hoje lá? Ai, não vem não, hein? Não vem não. O que eu entendi foi para mim. Tem gente que não gosta, né? Mas você tem que fazer isso. Tem que falar, não, eu quero saber, ué. Às vezes o seu entendimento vai acrescentar o meu. Tem que pegar no pé. O Asa, ele não queria só ele queria todo Judá. Vamos todo mundo, vamos se unir. Lembra que eu falei, vamos estar na mesma fé? Deus ordena a bênção onde há o quê? A união, diga glória a Deus. Fala para o irmão do seu lado, fala assim, ó, pega no pé do seu irmão, fala para ele. Tem que pegar. Você está no jejum? Por isso que eu fico, você está no jejum, porque eu não quero só para mim. Às vezes eu sou chato, mas me perdoa, é pelo seu bem. Hoje de manhã eu falei, você não está no jejum por quê? Acho que eu vou ficar lá na porta hoje perguntando um por um. Vem cá, você está jejuando ou não? Eu não posso fazer isso, mas a vontade seria. Por quê? Irmão, quem está entendendo o que Deus está fazendo, quer que todo mundo também seja abençoado, diga glória a Deus. Então, às vezes me perdoa a minha chatice, que irmão, você não está no grupo. Esse dia eu peguei um, falei, você não está no grupo por quê? Aí, pastor, pelo amor de Deus, eu falei, pelo amor de Deus, nada, agora, dá seu número aí. Eu estou desse jeito. Amém? Porque tem que ser, eu quero para mim, eu quero para todos. Olha o que o Asa fez. E mandou ajudar, ele não pediu não, ele Deus, dá para mim esse privilégio. Tem gente que a gente precisava, né? Mas não você vai. Ele mandou ajudar que buscassem ao Senhor, o Deus de seus pais, que observasse a lei e o quê? Agora olha que tremendo, diz o versículo 5. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol. E olha o resultado. E o reino esteve o quê? Quieto diante dele. Então o que é a paz? É o resultado, meu irmão, de você fazer o que agrada a Deus. De você buscar Deus. Por isso que eu falei, não tem nada a ver você entender que sempre haverá outro ataque, não tem nada a ver com você ficar esperando, vivendo angustiado, vivendo desesperado. Não, quem busca Deus, Deus dá o quê? A paz. Mas é uma paz tremenda. Para você, para sua casa, para sua família. Eu até falei de Provérbios, quer ver? Põe para mim em Provérbios 16, 7. Rapidinho, só para mim te mostrar ali, ó, Provérbios 16, 7. Olha o que é a paz de quem busca Deus. Rapidinho, Provérbios 16, 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, olha isso, até os seus inimigos ele faz com que tenham o quê? Com que tenham paz com ele. Diga glória a Deus. É forte ou não é? Irmão, quando alguém realmente está agradando a Deus, ela está procurando fazer a vontade de Deus, ela procura cortar, tirar, quebrar o que não é de Deus, ela procura fazer, buscar o Senhor, irmão, até os inimigos Deus faz com que tenham paz. Então, vamos parar aqui. O que eu preciso entender agora? Que não é chegar, é o quê? Permanecer. Então, ele vai juntar Judá agora, ele vai dizer assim, olha, nós fizemos o que agradava a Deus, tiramos o que não prestava, tiramos da nossa vida, aquelas coisinhas, aquilo que ficava ali incomodando, não era de Deus, tiramos, fizemos e tal, buscamos. O resultado veio, Deus deu paz, a bênção chegou, a paz chegou. E agora, o povo, o que nós vamos fazer? Rei, Deus deu paz, agora vamos fazer uma festa de 30 dias, vamos comemorar. Não, agora, rei, Deus deu paz, vamos fazer uma viagem, vamos relaxar, vamos descansar. Não. O vitorioso, você vai ver aqui o rei Asa, ele era um rei vitorioso, ele tem esse pensamento. O negócio não é chegar, o negócio é o quê? Permanecer. E agora você vai ver ele fortalecendo a sua posição. Quer ver? Olha o versículo 7. Agora tem paz, Deus deu o que eles estavam buscando, agora a gente pode parar. Negativo. Disse, pois, a Judá, edifiquemos estas cidades. E olha só, e cerquemo-las do quê? Muros, torres, portas e o quê? E ferrolhos. Olha isso aqui. Enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Por quê? Pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. E edificaram, pois, e o quê? E prosperaram. Diga glória a Deus. Esse é o pensamento vitorioso. A gente já chegou, por quê? Porque a gente buscou a Deus. Veja que ele é claro. Olha o que ele fala no finalzinho aqui, ó. Pois buscamos ao nosso Deus, ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos o quê? Repouso em redor.
Então, olha para o pastor, olha a mente do vitorioso. Deixa eu explicar para vocês, ô Judá, presta atenção. Nós estamos em paz hoje porque nós buscamos a Deus lá atrás. Que fique bem claro isso para vocês. Que fique bem claro isso para mim, que fique bem claro isso para você. Você está em paz hoje é porque lá atrás você buscou. Então qual que é o pensamento vitorioso? Se a gente quiser estar em paz daqui a um tempo, a gente tem que buscar quando? Não pode parar. Porque essa paz que a gente está desfrutando agora é resultado do que a gente fez um tempo atrás. A gente foi, buscou a Deus, se consagrou. Lembra? Eu falei, a posição que você chegou hoje não é por acaso, irmão. Eu falo assim, tem gente que olha para você e fala assim, que sortudo, sortuda. Vem cá ver o que você fez, o que você lutou, o que você batalhou. Só que o negócio não é chegar. Então, se o que você está vivendo hoje é resultado que você fez um tempo atrás, então o que você vai viver daqui a um tempo é resultado do quê? O que você está fazendo hoje. Esse é o pensamento do vitorioso. Então ele falou, não é hora de parar. Se a gente está vivendo a paz agora porque a gente buscou a Deus, então agora é hora de continuar para permanecer nessa posição. Diga assim, fortalecer a posição. Deus deu paz? Agora Deus deu paz, mas foi porque a gente buscou. Foi porque a gente se consagrou, tirou o que não prestava, fazia o que agradava a Deus e Deus deu. Então agora é hora a gente se fortalecer. Por quê? Olha isso aqui, presta atenção nisso. E depois disso ajudar, edifiquemos essas cidades, cerquemos-las de muro, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta. Isso aqui, é o primeiro pensamento vitorioso que eu falei para você lá na Santa Ceia. Qual que tem que ser o pensamento vitorioso? Sempre haver o quê? Outro ataque. Veja que ele fala assim, ele fala com uma certeza, vamos fazer isso, gente, enquanto a terra ainda está quieta. Isso não é ter pensamento negativo. Estou explicando isso para você para que fique bem claro. Estou batendo nessa tecla. Não é ter pensamento negativo, não é esperar o mal, mas é ser vigilante. É você ser vigilante. Gente, Deus deu paz que a gente buscou. Então vamos fazer o seguinte, enquanto a terra ainda está quieta, vamos fortalecer nossa posição. Vamos levantar os muros, vamos levantar as torres, vamos colocar porta, ferrolho, vamos ficar preparados. A Bíblia diz, vigiai. Irmão, não é porque você foi abençoado, você tem que parar de vir nos cultos que você vinha, não, viu? Não é porque você foi abençoado, você tem que parar de fazer as ofertas que você fazia, não. Não é porque você foi abençoado, você tem que deixar de fazer os propósitos que você fazia antes. Você tem que parar de acordar de madrugada. Quem foi que disse que você tem que parar? Quem foi que falou isso para você? Irmão, o que você está vivendo hoje é tudo fruto disso que você fez. Se você quiser continuar vivendo isso, então você tem que continuar fazendo o que você fazia. O que te trouxe até aí. O que te levou até aí. Frequentemente, eu como pastor, você deve também ver tanta gente que vem na igreja, está buscando, está orando, está clamando, e aí Deus dá a paz, porque buscou, orou, clamou. De repente você vê a pessoa fazer o quê? Sumir. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Você sumiu da igreja? Alguém te entristeceu? Você se magoou com alguma coisa? Não, ninguém entristeceu, ninguém magoou. O que foi? Foi abençoado. Foi abençoado, o que acontece? Jesus, obrigado, até a próxima, viu? Olha que eu precisar, eu volto de novo. Vai ficar com paz muito tempo? Vai permanecer muito tempo? Não. Como dizia minha avó, a barriga não dói uma vez? Não dói uma vez. Não dói, vai precisar de novo. Então é melhor permanecer, é melhor ficar firme para continuar. Aí ele faz isso. Olha o que diz o versículo 8, né? 8. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 da onde? De Benjamim, que traziam escudo, e atiravam de arco. Todos estes eram varões o quê? Então ele se preparou. Aí ele se preparou tanto que agora ele tinha um exército que tinha 300.000 só de Judá, e mais 280.000 só de Benjamim. Somando tudo dá quanto? Ele tinha um exército de 580.000 homens, é isso? 580. Estava preparado? Estava preparado. Ainda. Então o que acontece a seguir? Versículo 9. E Zerá, o etíope,
saiu contra eles com um exército de quantos? 1.000.000 de homens e 300 carros. E chegou até Maresa. Ele tinha um exército de quanto? 580.000 homens. Quanto que era o exército inimigo? Ah, pastor, lembra? A terra tinha ficado em paz quanto tempo? 10 anos. 10 anos a terra ficou em paz. Mas ele sempre tinha aquilo, sempre haverá outro ataque. É o pensamento vitorioso, é o que aconteceu com Jesus, irmão. Se aconteceu com Jesus, vai ser conosco. Lembra que eu falei? Lucas capítulo 4, a Bíblia fala assim, lá no deserto, o diabo tenta Jesus e diz assim, ó, e acabando toda a tentação, Satanás o deixou por algum tempo. Escrito desse jeito. Aí vem um exército de 1.000.000 de homens, ele tinha 580, ou seja, quase o dobro do exército que ele tinha. Pastor, mas e aí? Eu me preparei, tudo ainda não foi o suficiente. Aí que vem a parte bonita. E às vezes mesmo você se preparando, às vezes mesmo você continuando a orar, buscando, de repente vem um problema que é maior do que você estava esperando. Aconteceu isso com você, pastor? Eu sabia que o diabo ia se levantar, mas eu não imaginava que a luta ia ser tão grande. E o que faz agora? Eu vou mostrar para você. Olha isso aqui, ó. Versículo 10. Então Asa saiu contra ele e ordenaram batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. 11. E Asa fez o que, irmãos? Clamou ao Senhor seu Deus. Olha a oração dele, marca essa oração aqui, porque essa oração é uma oração que você devia fazer. Eu já fiz muito essa oração aqui, ó. Senhor, nada é para ti o quê? Ajudar. Para o Senhor não é nada fazer essa obra, o Senhor não é nada ajudar. Tanto ou quero o poderoso, quero de nenhuma força. E ele fala mais, ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, e não prevaleça contra ti quem? Você entendeu aqui? Eu vou mostrar para você mais um segredo vitorioso. Vitorioso, por mais preparado que ele se sinta, ou por mais preparado que ele esteja, ele nunca deixa de depender de quem? De Deus. Nunca. Irmão, eu posso me preparar, eu vou lá, muitas vezes eu preparo a mensagem, minha esposa é testemunha, eu oro, eu me consagro, mas não é porque eu me preparei, eu sempre peço, Deus, fala. Não, eu já preparei, está tudo aqui. E quantas vezes Deus desprezou tudo que estava preparado aqui e falou outra coisa. Então o vitorioso é aquele que, por mais que ele se sinta preparado, ele sempre depende de quem? Ele nunca deixa da dependência de Deus. Não, fulano, você já tem o dinheiro, vai lá e compra. Já tem o dinheiro, você tem a condição. Deus me dirige. Em nome do Senhor, não é porque eu tenho dinheiro, não é porque eu tenho a condição. Porque muitas vezes, irmão, eu acho que eu estou preparado, mas a minha preparação ainda não vai ser o suficiente. Porque ele estava lá com 580.000, se preparou sim ou não? Vigiou ou não vigiou? Só que ainda não era o suficiente, o exército era o dobro maior do que ele. Então aprenda uma coisa, vigia, faz a sua parte, mas não se esquece que você depende de quem? De Deus. Diga glória a Deus. Sempre, irmão, sempre. Vitorioso, ele nunca esquece disso. Tem gente que se prepara e ela chega num ponto que ela acha que a preparação dela já é o suficiente. A preparação sua é uma parte. A outra parte, quem vai fazer é quem? Deus sempre. Você pode se preparar o que for. Você nunca vai estar preparado o suficiente. Chegar nessa conclusão. Nunca. Bom, por mais preparado que a gente esteja, a gente vai depender de Deus. Não, porque agora eu já posso, agora eu já faço. Não, Deus, eu me preparei, o Senhor viu, o Senhor me deu a paz, eu aproveitei bem a paz para permanecer na minha posição, edifiquei e fortaleci. Mas, Senhor, eu vim aqui dizer, Senhor, é o Senhor que vai nos ajudar. Eu vou no nome de quem? Do Senhor. Presta atenção nessa oração, vamos voltar nela rapidinho. Diz assim, ó, primeira coisa, Senhor, nada para te ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Olha para o pastor, irmão, para Deus não faz diferença. Seja você, se você tem condição ou se você não tem, irmão, Deus te coloca no lugar que Ele quiser. Para Deus tanto faz. Tanto poderoso como de nenhuma.
Se você tem faculdade, experiência, você não tem. Se Deus quer te colocar naquele emprego, Deus te coloca. Deus te ajuda. Pode ter certeza disso, agrada a Deus. Faz essa oração de asa. Deus, tanto poderoso como de nenhuma força. Para o Senhor é a mesma coisa. Eu não tenho, o outro tem. Se você está buscando a Deus, irmão, se o seu coração estiver sincero diante de Deus, coloca. Deus não tem diferença, diga glória a Deus. Tanto faz. O que tem condição, o que não tem, o que tem capacidade, o que não tem, para Deus é a mesma coisa. Para Deus é tudo igual. Aquele problemão, aquele probleminha. Se fosse mais fácil, irmão, mais fácil ou mais difícil. Fala para o irmão do seu lado, fala, para Deus é tudo a mesma coisa. É você que põe obstáculo, é a gente que quer medir. Irmão, para Deus o mesmo poder que Ele usa para curar o canto de unha encravado, Ele usa para curar o câncer. Diga glória a Deus. Para Deus é a mesma coisa. A gente que fala, o câncer, que se fosse lá o dedão encravado era outra coisa. Mas o câncer, fala assim, para Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente se assusta. Mas esse aqui é poderoso, mas esse é forte. Para Deus é a mesma coisa. Diga glória a Deus. Continua. Ele fala assim, ajuda-nos, pois Senhor, nosso Deus, pois em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra essa multidão. Faz tudo em nome do Senhor, irmão. Eu falei que o Davi foi um dos reis mais vitoriosos que teve, porque tudo ele dependia de Deus. Ele tinha acabado de vencer uma guerra contra os filisteus de um jeito. Os filisteus se levantaram de novo, ele foi consultar o Senhor de novo. Deus, eu vou de novo? Eu vou fazer da mesma forma? Alguém podia ter dito, Davi, você já venceu, já sabe como é que faz, você já está preparado. Não, Deus é no nome do Senhor. E Deus ia lá e falava, não, dessa vez você vai dar a volta, dessa vez você vai por detrás. E assim ele sempre o quê? Vencia. O vitorioso é assim. Irmão, você pode ter subido 100 vezes nesse altar para pregar, você tem que subir aqui dizendo, Deus, como é que eu faço? Você pode ter feito 100 vezes o que você faz lá no seu emprego, lá no seu trabalho. Você pode ter feito 1 milhão de vezes, você tem que estar sempre lá. Deus, como é que eu faço? Você pode ter o dinheiro que for no banco, você pode ter propriedades, mas peça a Deus, Senhor, me ajuda. Como é que eu faço? Não perca a sua dependência de Deus jamais. Aí ele fala assim no final, Senhor, Tu és o nosso Deus. Isso aqui é tremendo. Não prevaleça contra Ti quem? O homem. O homem nunca vai prevalecer contra Deus. Irmão, pode ser 1 milhão, era um exército de 1 milhão, mas era 1 milhão do quê? De homens. E homem nunca prevalece contra Deus. Pode ser o juiz, o magistrado, pode ser o advogado, pode ser o doutor, o médico, pode ser o seu patrão. Homem não prevalece contra Deus. Pastor, mas é o meu patrão, ele faz comigo o que ele quiser. O que ele quiser não, e Deus permitir. Antes do seu patrão tem quem? Tem Deus. Você pode estar sendo perseguido pelo seu patrão, pelo seu encarregado. Você pode estar debaixo de alguém grande, de grande autoridade, que diz que vai fazer, vai acontecer. Irmão, o homem não prevalece contra Deus. Diga glória a Deus. Não prevalece. Seja qual for a palavra do homem, sempre lembre disso. Primeira palavra de quem? De Deus. E a última também. É Deus quem fala. Amém? E por causa disso, olha o que aconteceu, versículo 12. E o Senhor feriu quem? Os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E o quê? Fugiram os etíopes. Diga glória a Deus. 1 milhão, foi embora. Pode ser 1 milhão, podia ser 2. Irmão, quando encontra alguém preparado na dependência de Deus, o diabo tem que fugir. Diga glória a Deus. Então grava no seu coração. O que eu tenho que fazer hoje, pastor? Sair daqui com isso. Fortaleça a sua posição. O que fez chegar até onde você chegou? Hoje você é essa pessoa liberta, hoje você tem a paz, mas o que fez você chegar até aí, pastor? Foi muita oração, foi muito jejum, foi estar na igreja, foi buscar Deus. Então o que você entendeu? O que você precisa continuar fazendo para permanecer? É não parar o que você faz. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é justo, faz justiça ainda. Não é só chegar, o negócio não é só chegar. É isso aqui, é permanecer. Porque sempre vai ter outro ataque. Aquela vitória não foi definitiva. A única vitória definitiva vai ser quando a gente entrar no céu. Diga glória a Deus. Aqui não, eu tenho que lutar, não só para chegar, mas para permanecer na minha posição, porque sempre alguém vai tentar me tirar dela. O diabo nunca vai desistir de você, irmão. Satanás sempre vai estar tentando te tirar da posição que Deus te colocou. Então fortalece a sua posição todo dia. Se for em oração que você pode ter aí, então continua orando.
Se foi com jejum que você chegou até aí, continua jejuando. Se foi consagração que você chegou até aí, continue se consagrando. Isso é o segredo vitorioso. Amém? O que você está vivendo hoje foi, como disse Asa, foi fruto que você fez ontem. Buscamos ao Senhor, Ele nos deu paz em redor. Se a gente quer viver amanhã também, temos que fazer hoje. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece. Bem forte em nome de Jesus.